Já reparou que muito da nossa essência de quando somos crianças vão se perdendo ao longo da vida? Já viu aquelas crianças que são espontâneas, brincalhonas, engraçadas e até fazem esquisitices e com o tempo vai se perdendo? Será que nós vamos perdendo a nossa identidade? Ou será que nós vamos mudando ao longo do tempo? Esse é o tema do vídeo de hoje e vamos bater um papo sobre isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela. Eu gravo aqui esse meu canal, onde eu falo sobre reflexões da vida, dicas e coisas também relacionadas à Bíblia, porque eu também sou cristã. E se você está me assistindo pela primeira vez, dá uma olhadinha, tem uns conteúdos muito interessantes aqui no meu canal. Vai lá maratonar, já tem vlog de viagem, se você quiser, dá uma olhadinha. E é isso, vamos pro vídeo de hoje. Gente, só tá um calor bizarro aqui no Rio de Janeiro e assim, eu tenho que desligar a câmera e ligar o ar-condicionado porque faz muito barulho e aí eu não consigo falar. Eu cheguei a esse pensamento, teve um dia que eu estava andando, né, na rua, e aí eu vi uma criança que tava andando com a mãe e ele tava pulando igual um sapo, assim, na calçada com a mãe dele. E ali eu fiquei pensando assim, nossa, que interessante, né? Como as crianças, elas têm essa capacidade de serem espontâneas, de serem quem elas são, sem se preocuparem com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão achar. E eu reparei também que existem crianças que são mais quietinhas, mais podadas, mais introvertidas. E ali eu cheguei a uma conclusão de que criança que é engraçada, não necessariamente a criança, existem personalidades, mas assim, crianças que são mais espontâneas, elas se sentem mais seguras pra serem esquisitas. Já viu aquele seu amigo, aquela pessoa, ou seu parceiro, sua parceira? Você se sente confortável de ser quem você é com essa pessoa. Porque onde há segurança, há autenticidade. E ali me leva a esse tema. Eu lembrei de mim, eu era uma criança que eu falava pelos cotovelos. Eu dançava, eu cantava. Eu me lembro que eu botava a mão na cintura assim e falava, eu sou delicada. E na minha cabeça eu estava dizendo que eu era uma mulher elegante. E são essas coisas engraçadas que vão acontecendo e com o tempo eu fui percebendo que eu fui mudando, eu fui me tornando ainda na infância, né, eu fui me tornando uma criança muito calma, muito quieta, muito introvertida. Eu tinha medo, assim, na época da escola, eu lembro que teve uma época que eu tinha medo de falar na rodinha dos meus amigos, eu tinha vergonha de falar. Eu ficava com medo de alguém dirigir a palavra a mim. E ali eu vi que isso faz, né, eu fiz 7 anos de terapia, gente. Eu vi que isso faz parte de um conceito, né, uma coisa social que muitas vezes é imposta a nós, né? A gente tem que agir de tal maneira pra se encaixar em certos ambientes. E isso aconteceu, não pense que eu fui me tocando disso ao longo da vida, assim. Pra ser sincera, recentemente eu comecei a perceber muitas coisas. E eu fui percebendo que tanto na época da escola, faculdade, curso, trabalho, eu sempre tentava me moldar pra caber no universo do outro. E eu tentava caber naquele universo, eu tentava caber porque na minha cabeça eu achava que eu expressar a minha opinião, eu ser quem eu era, iria desagradar as pessoas e eu não seria aceita por aquela comunidade, por aquelas pessoas. Então eu fui ali me podando com o tempo. E existe uma outra coisa também, que era uma coisa que eu ouvia muito quando era criança. Nossa, mas que criança doce, mas que criança calma, obediente. E claro, não tem nada de errado de ser uma criança obediente, de ser uma criança calma. Mas as crianças também, hoje em dia, claro, naquela época, né, não tinha tanto isso. Hoje em dia já é falado, nós temos informações sobre isso, que as crianças, elas precisam também serem respeitadas sobre suas preferências, sobre aquilo que deixam elas felizes e confortáveis. E aí eu fui percebendo esse meu comportamento de sempre tentar agradar o outro e as minhas preferências foram ficando ali meio que de lado e eu sempre estava ali tentando, não divergia muito das pessoas, sempre tentando caber no universo do outro. Até que na idade adulta, não, como eu falei, não pense vocês que isso foi há muito tempo, não, recentemente, né, não tão recentemente, mas recentemente eu comecei a me observar, né? Quais eram as minhas preferências? O que eu gostava? Quais eram os meus valores? Por que eu não podia me posicionar? Por que eu não podia aceitar aquilo que eu gostava? Por que sempre eu tinha que respeitar a opinião do outro? E claro, a gente tem que respeitar a opinião do outro, mas a gente não precisa abafar a nossa ou esconder a nossa opinião. E aí eu comecei a perceber isso e eu pensei, não, eu preciso mergulhar em mim, eu não preciso caber no universo do outro, eu preciso caber no meu universo, em quem eu sou. E agora eu vou falar aqui pra cristãos, se você não é cristão também, tá tudo bem, eu acredito que o vídeo como um todo pode servir pra você, mas pra quem é cristão, quem crê na Bíblia, quem crê em Jesus, eu acredito que essa palavra vai servir bastante, porque como eu falei, eu fiz 7 anos de terapia, gente, mas o que me fez me encontrar na minha identidade, em quem eu sou, foi
a palavra de Deus, foi me aproximar mais de Deus, porque ali eu entendi que eu não precisava caber no universo de outras pessoas. Eu precisava saber quem eu era, eu precisava caber em mim, na minha identidade. E foi se aproximando de Deus que eu tomei posse de uma identidade de filha, né? Não só ele nos chama de filhos, mas ele nos chama de herdeiros. E como filhos nós temos direitos, mas também temos deveres. E ali eu fui entendendo quem eu era, o que eu gostava, quais eram os meus valores, as minhas crenças. E eu vi que eu não precisava mais ficar agradando as pessoas e muito menos atacando, porque não é, tem pessoas que vão de um extremo pro outro. Mas assim, as pessoas não precisam ficar atacando umas às outras. Tá tudo bem se você não concorda comigo, se você não acredita, tá tudo certo. Mas você precisa estar certo naquilo que você acredita, naquilo que é correto pra você. E eu sei que assim, autoconhecimento não é uma coisa fácil, não é uma coisa do dia pra noite, é uma coisa que às vezes leva anos. E a gente tem que trabalhar isso. E foi me aproximando de Deus que eu me encontrei. Uma palavra que falou muito ao meu coração a respeito sobre isso, de identidade, foi quando o povo que estava no Egito foi levado ao deserto. Esse povo sai do Egito e vai para o deserto, mas eles são libertos, eles são livres das amarras, das crenças, mas eles continuam com a mesma mentalidade. Então, assim, não adianta você sair das suas crenças limitantes, das coisas que aconteceram com você, da sua não identidade e continuar com aquela mesma mentalidade, sabe? Esse povo saiu do deserto, eles estavam caminhando ali pro deserto e Deus supria as necessidades deles, né? Eles saíram de uma identidade de escravos para uma identidade de filhos de nação santa, né, nação livre, para uma identidade de livres. E mesmo assim eles ficaram com a mentalidade de escravos. É um exemplo, né, disso. E o outro exemplo é Jesus, quando ele vai pro deserto, né, ser tentado para começar o ministério dele. A primeira coisa que o diabo faz quando Jesus vai pro deserto é questionar a identidade dele. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: "Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Ou seja, o diabo colocou ali à prova a identidade dele de filho de Deus. Mas Jesus venceu com a verdade, né? Com a verdade da palavra de Deus. E para você cristão, é muito importante que você conheça a palavra de Deus, porque existem muitas mentiras que o mundo nos conta, né? Existem muitas mentiras que as pessoas falam e a gente acredita, né? A gente cresce ouvindo mentiras, a gente cresce ouvindo: "Ah, você é burro, você não vai conseguir." A gente vai ouvindo várias coisas que às vezes vão moldando a nossa identidade. E quando você quando você se aproxima de Deus, você encontra a sua identidade de filho, de herdeiro. Coisas que aconteceram com você no passado, que fizeram você ser de certa forma que às vezes você não gosta, né? Hoje em dia, ou que você sabe que aquele seu comportamento faz parte de uma crença limitante, não quer dizer que seja a sua identidade. Foi uma situação que fez com que você agisse assim. Mas a sua identidade, a sua essência, tá aí, tá em você. Então, tenta olhar para sua infância, tenta olhar ali para como você era quando você se sentia seguro, antes de ser podado pelo mundo. E claro, tem muitas pessoas que não foram tão podadas assim, tem pessoas que são livres, espontâneas, e aqui, gente, eu não tô falando que necessariamente você precisa ser uma pessoa extrovertida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa introvertida, mas eu tenho o meu lado engraçado, né, o meu lado que fala muito, meu marido que reclama às vezes. Eu falo muito quando eu me sinto confortável com as pessoas, né? Quando eu gosto daquela pessoa, me sinto segura e confortável, eu falo bastante. Então, assim, tenta mergulhar aí no autoconhecimento, né? Faça terapia se puder. Ler livros ajuda bastante. Você ficar sozinho não é solidão, solitude. Você ficar consigo. Tentar pensar nos seus gostos, nas suas preferências, nos seus valores. E não tem nada de errado com você se posicionar e dizer: "Eu penso diferente de você", ou "É assim que eu acredito", tá tudo certo, tá tudo bem. Então, busque
a sua identidade, porque não tem nada melhor do que você ser autêntico, do que você ser você. Porque eu acho que quando você vive a sua autenticidade, a sua essência, você consegue trazer pro mundo e pra quem tá ao seu redor o seu máximo. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, me ajudem a crescer esse canal. Tem aqui, como eu falei, né, no início do vídeo, tem muitos conteúdos aqui já no canal. Estamos crescendo e eu espero muito. Eu amo fazer isso aqui. Eu tô amando gravar aqui pra vocês. Coloquem também aqui sugestões de temas, de coisas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. E é isso. Um beijo, uma ótima semana pra vocês e até o próximo vídeo.